Bom dia, queridos. Amém. Sabe, eu tenho um sentimento muito gostoso acerca desses cultos na manhã. Eu creio que a gente ainda assim está muito puro a respeito de tudo aquilo que ainda teremos e vivemos durante o dia. A cabeça, a nossa mente está muito ainda entregue ao que nós vivemos ontem à noite e que nós já começamos a viver hoje de manhã. Talvez algum de nós aqui ainda não ligou a televisão. Talvez alguns de nós ainda não viu as notícias do dia. E isso faz com que nós estejamos ainda mais disponíveis, abertos, sensíveis àquilo que o Espírito de Deus quer ministrar ao nosso coração. Esse culto da manhã também, queridos, são para os famintos. Somente aqueles que têm fome e sede que vêm de manhã. Eles dão um jeito de vir. Eles querem mais de Deus. Eles querem comer mais de Deus. Eles querem se alimentar mais de Deus. Porque há uma fome insaciável no nosso interior, queridos, por mais de Deus. Nosso físico, quando se alimenta, ele se satisfaz. Mas o nosso interior, ele ainda continua desejoso dessa comunhão, dessa presença, esse maná dos céus, esse pão vivo dos céus, que é a palavra do Senhor. Então, queridos, eu creio que o Senhor tem coisas especiais em cada manhã. Cada manhã que nós nos reunimos na Tua presença. Caldas Novas tem uma oração de manhã todos os dias. Vamos para a igreja, tem os pastores. E ali a gente fica ministrando sobre a vida da igreja, ministrando uns dos outros, todas as manhãs. Cada manhã que nós saímos dali, depois desse momento, nós cremos, queridos, que quando nós damos um passo para fora daquele local, tudo aquilo que nós precisamos já passa a cooperar conosco, por causa daquilo que foi construído pela manhã, por causa daquilo que foi estabelecido em cada manhã. Então, se você não tem esse hábito, comece a fazer isso. Antes de você se envolver com qualquer outra coisa, entre para o seu quarto, para o seu banheiro, na sua cozinha. Tem um momento ali com o Senhor. Certeza que você vai entender que os céus durante o seu dia estarão completamente diferentes. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz por tudo que o Senhor tem nos presenteado nesse lugar. Ontem à noite estive na casa do pastor Denner. Um momento gostoso com o pastor Arthur. O pastor Arthur está por aí? Ali. A esposa. Foi um momento muito precioso ontem à noite. Muito feliz. Quero compartilhar com você nessa noite, nessa manhã, sobre liberando a vida de Deus. Amém? Nós temos falado sobre tabernáculo, nós temos falado sobre como ativar a vida de Deus que nós recebemos no nosso interior. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre como liberar a vida de Deus que há dentro de nós. Como nós podemos dar condição para que essa vida de Deus possa fluir. Como nós podemos dar condição para que a vida de Deus tenha liberdade de agir em nós e através de nós. Amém? Nós iremos ler algumas referências aqui, mas antes disso eu quero orar mais um pouquinho. Feche os teus olhos. Peça o Espírito Santo de Deus nessa manhã, que a sua mente se torne cativa à palavra dele nessa manhã, que nada venha dispersar você, que nada venha tirar a tua atenção, que nada venha bloquear aquilo que o Senhor Jesus tem para derramar sobre a tua vida nessa manhã. Eu creio que o Senhor tem uma palavra, um divisor de águas para nós nessa manhã, algo que vai quebrar algumas coisas na nossa vida, para que esse perfume possa exalar de nós, para que esse perfume que está no nosso interior possa começar a alcançar não somente o ambiente da nossa vida, da nossa casa,
mas também os ambientes do onde nós estamos, do trabalho, da faculdade, dos lugares aonde chegamos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa manhã maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Esse é o dia que o Senhor já fez, e nesse dia nós nos alegraremos e nos regozijaremos na tua presença. É um dia de bênçãos, é um dia de paz, é um dia de vitória, é um dia que o Senhor, Deus querido Pai, preparou para os teus filhos se alegrarem, regozijarem. Deus, é dia de nós banquetearmos com o Senhor, é dia, Deus, que nós podemos andar mais perto do Senhor, e nós te louvamos porque nós estamos aqui nessa manhã. Deus, aqueles que não puderam vir, Senhor, os alcance também nessa manhã, que essa unção se estenda aonde eles estejam, nas suas casas, no seu trabalho, onde quer que eles estiverem nessa manhã, Senhor Deus, que esta unção deste lugar possa ser soprada nos lugares aonde eles encontram. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e nos tornamos, ó Deus querido Pai, aptos, Deus querido, a receber a tudo aquilo que o Senhor nessa manhã tem para derramar sobre os nossos corações. Quantos creem, digam amém. Glória a Deus. Nós vamos ler 3 referências. Nós vamos navegar um pouquinho hoje mais na palavra, amém? Vamos entrar um pouquinho mais, vamos navegar um pouquinho mais. Vamos mexer um pouquinho com a Bíblia aí. Talvez aquelas partes que estejam coladas hoje deve despregar. Abre sua Bíblia comigo, 2 Coríntios capítulo 4, no verso 16. Vou acompanhar com vocês aqui do telão. 2 Coríntios 4,16. Glórias a Deus. Diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior esteja consumido, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Mais uma referência, Efésios capítulo 3, versículo 16. Efésios 3,16. Guarde essa referência que vocês ouviram. Por mais que o nosso homem exterior se consuma ou se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia após dia. Efésios 3,16 diz: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejamos robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Vamos ler novamente. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Mais uma referência, Romanos capítulo 7, nos versos 22. Romanos 7, 22, diz assim: por favor, né, irmãos? Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Vamos mais uma vez ler esse versículo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Sabe aqueles momentos que parece que você não quer ler a Bíblia? Sabe aqueles momentos que parece que você não quer ter um momento com a palavra? Sabe aqueles dias que a gente fica sem abrir a Bíblia? Sabe aqueles dias que a gente só usa a Bíblia na igreja? Eu sei que isso não acontece aqui, mas lá em Caldas Novas isso acontece muito. Por quê, queridos? Quem está governando ainda não é o nosso homem interior. Porque segundo o homem interior, ele tem prazer na lei do Senhor. Ele quer se alimentar dela, ele quer estar relacionando com ela, ele quer estar ligado nela, porque ela tem a mesma natureza daquilo que habita dentro de você. Amém? Glória a Jesus. Nós falamos sobre sermos tabernáculos de Deus. Onde estão os tabernáculos do Senhor aqui? Amém? Glória a Deus. E tudo isso, querido, que está fora é o nosso exterior. É como uma veste, como uma roupa, como um recipiente. Entenda o homem espiritual como um homem como você é, morando no seu interior. Eu tenho uma imagem, antes de escrever esse livro,
criei uma imagem de como seria a capa desse livro. Mas depois eu decidi colocar uma outra. Fui olhando e escolhi por outra. Mas essa imagem que eu havia criado, ela é a figura, ela tem os traços de um corpo humano, e o traço de um corpo humano menor no seu interior, refletindo uma forte luz. Isso fala, queridos, de duas naturezas. Isso fala de duas realidades: a realidade exterior e a realidade interior. Todos os 3 versículos que nós lemos, eles destacam sobre como é o nosso homem interior. O primeiro, nós vimos que se o nosso homem exterior se corrompe, ou seja, esse corpo carnal, humano, natural, que perece com o tempo, se corrompa, contudo o homem interior se renova dia após dia. Sabe, queridos, é poder nunca mais envelhecer no interior, é você ser nascido de novo, porque no seu espírito você é eterno. No seu espírito você encontrou o propósito de Deus para a tua vida. No seu espírito você é realmente quem Deus criou você para ser. Deus não fez o homem para morrer. A morte não estava no projeto de Deus. Deus nos fez para ser eternos. Deus nos fez para ser eternos. E o segundo versículo que nós lemos, de Efésios, para que o Senhor, segundo a sua riqueza e seu poder, possa nos robustecer, possa nos encher, possa nos alimentar no nosso homem interior. É no nosso homem interior que nós recebemos de Deus tudo aquilo que nós precisamos para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É no nosso homem interior aonde fluem os rios de águas vivas. É no nosso homem interior aonde nós estamos conectados 24 horas com Deus, ininterruptas. É no nosso homem interior aonde nós somos fortalecidos. É no nosso homem interior aonde nós crescemos, aonde a vida de Deus se manifesta, aonde o poder de Deus se manifesta. Quando Pedro e João estavam chegando ali no templo de Formosa, e eles se depararam com um paralítico que estava sentado à porta, e eles pediu uma esmola para Pedro e João, e Pedro disse: olha, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta-te e anda. O que Pedro deu àquele homem? O poder que o robustecia o seu espírito, no homem interior. Então tudo que eu e você precisamos para viver aquilo que Jesus viveu sobre essa terra, já está dentro do nosso homem interior. Já é uma realidade. Já é uma realidade. E esse último versículo que nós lemos de Romanos 7:22, fala que o nosso espírito, ele tem prazer, ele deseja, ele regozija, ele quer estar diante da lei do Senhor, da palavra do Senhor. Ele quer, sabe, se entrelaçar a essa verdade, porque isso tem a ver com a natureza dele. Se você tirar um peixe da água, queridos, pouco tempo depois ele morre. O lugar do seu habitat é a água. Se você tirar a palavra do seu espírito, pouco tempo ele se apaga. E a palavra é a sobrevivência do teu espírito. A palavra é o que alimenta o seu espírito. A palavra é o que robustece. A palavra é o que enche o seu espírito. A partir de hoje, queridos, todos nós chegaremos a uma conclusão que não existe nada e ninguém poderá nos impedir de vivermos aquilo que o Pai preparou para nós, aquilo que o Pai colocou dentro de nós. Nada e ninguém poderá te impedir de viver aquilo que o Pai colocou dentro de você, a não ser você mesmo. Então hoje, queridos, vai cessar o tempo de você tacar pedra em coisas e em pessoas. Hoje vai cessar o tempo de você falar que fulano te impediu de viver isso, que fulano te impediu de fazer isso,
de fulano quer te segurar, quer te limitar, quer te impedir. Olha, eu quero falar algo para você. Sabe, se você não encontra um lugar aqui para você exercer o seu ministério, quero te dar uma boa nova nessa noite. Aqui é um dos últimos lugares onde o ministério precisa ser exercido, porque o seu ministério precisa florescer e precisa clarear aonde há trevas. Nós funcionamos muito mais nas trevas do que na luz, porque na luz nós nos alimentamos, nas trevas nós resplandecemos, nós manifestamos a glória de Deus. Então, queridos, nada, a partir de hoje, nada mais poderá ser fator desanimador para você, a não ser você mesmo, a respeito de viver aquilo que Deus colocou dentro de você, porque aquilo que Deus colocou dentro de você, Ele mesmo te deu condição para viver. Deus não te daria algo que você não poderia viver. Deus não compartilharia algo para você ficar guardado. Deus não te daria algo que é maior do que o que você possa viver. E Deus te deu é porque Ele sabe que você pode usufruir e viver disso. Isso pode ser sim, aquilo que vai conduzir você ao pleno propósito dEle para a sua vida. Por isso, queridos, enquanto não aprendermos a romper com as questões do nosso homem exterior, jamais iremos liberar a vida de Deus que há dentro de nós, que está no nosso homem interior. Abre a sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 5, versos 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Quando Paulo está dizendo acerca de não façais o que quereis, ele está falando fazer a vontade do seu Espírito, a vontade de quem realmente você é, a vontade da verdadeira vida que você hoje tem em Cristo. A nossa carne, ela tenta em diversas formas e maneiras de nos fazer, de nos impedir, de fazer com que estejamos impedidos para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós e quer para nós, e que é a vontade dEle para nós, e é o que o nosso homem interior deseja, anseia, almeja viver todos os dias da sua vida. Aqui está, querido, o maior conflito nosso, como filhos de Deus, como igrejas do Senhor, como nascidos de novo em Cristo Jesus. Aqui está o nosso maior conflito, aqui está a nossa maior batalha. Essas coisas que nós temos pregado nesses dias, 80% delas estão no livro. Depois, se você quiser ver um pouco com mais profundidade, você vai ver isso no livro. Mas nós vamos aqui hoje entrar em algumas coisas que você não vai ver no livro. Então, queridos, esse combate, essa milícia que nós travamos a cada dia, essa militância constante do nosso espírito contra a nossa carne tentando nos impedir de fluir, de viver, de mergulhar, causando medo, espanto, insegurança e tudo mais, nos impedindo, sabe, de adentrar, sabe, de entrar com ousadia pelo Santo dos Santos, pelo caminho que nos foi aberto pelo sangue do Cordeiro. A nossa carne, ela tenta te segurar, te deixar simplesmente às margens, te deixar simplesmente na porta e não entrar por ela. Mas o teu espírito, ele está regozijante, ele quer entrar, ele quer adentrar, ele quer desfrutar, ele quer viver, porque esse é o habitat dele. A presença de Deus para a tua vida que nasceu de novo, não é mais um lugar que você entra e sai, é o seu habitat, é o seu lugar de permanência, é o seu lugar de permanência, é o seu habitat. Mas a sua carne, muitas vezes, ela vai travar esses conflitos com você na sua mente.
tentando te impedir de entrar nesses lugares, para que você não viva e não desfrute daquilo que o Pai preparou para você. O homem exterior, ele tentará em todo tempo nos manter o nosso homem interior aprisionado. Ele tentará manter o nosso homem interior aprisionado. Porque a natureza interior é diferente da nossa natureza exterior. É uma loucura isso, queridos. Abre a Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 2. No verso 14. 1 Coríntios 2, nos versos 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Ou seja, o nosso homem natural, o nosso homem exterior, que é a nossa vontade própria humana, são os nossos desejos humanos, eles sempre estão degladiando, causando conflitos com os anseios e desejos que o Pai imprimiu em nosso espírito. Ele sempre está causando conflitos, porque em tudo aquilo que Deus começar a te conduzir, certamente vai requerer de você atitudes de fé, e caminhar por fé é caminhar por aquilo que você não vê. 2 Coríntios capítulo 5, nos versos de número 7, não vivemos por vista, mas por fé. E caminhar em fé é um lugar, é um habitat perigoso para o nosso homem natural, porque o caminhar por fé tira dele a segurança. O caminhar por fé tira do nosso homem natural, sabe, o seu lugar de segurança, o seu lugar de conforto, o seu lugar de controle. Andar por fé é você dar um passo e esperar que Deus coloque o chão sobre você. É o mesmo que eu andar aqui e esperar que Deus coloque o chão para que eu pise. É você caminhar por aquilo que você não vê, porque quando você vê, isso já não é mais fé. Em Hebreus capítulo 11, no verso 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Então, queridos, o homem natural, ele pira com aquilo que o nosso homem espiritual quer viver. O homem natural, ele entra em conflitos. Quando você recebe uma palavra de Deus, o seu espírito regozija, e você sabe que Deus vai te levar a viver essas verdades, mas o seu homem natural, ele trava. Por quê? Porque aquilo está fora do controle dele, está fora do entendimento dele, o racional dele não acompanha a mente do espírito. O nosso racional não acompanha aquilo que o Senhor está fazendo no nosso interior, aquilo que o Senhor está nos dando pela sua palavra. Então, por isso que nós entramos em conflitos. Eu me lembro que quando o Senhor nos deu a construção do novo templo, eu estava numa reunião de homens, na casa de um irmão, que hoje são os diáconos na igreja, e eu levei no papel A4 um rascunho de como seria, desenhei ela com a mão, mostrei para minha esposa, ela ficou feliz, se alegrou, ela sabia que o Senhor estava nos conduzindo a isso. Eu peguei então aquele papel, aquele rascunho e levei. Depois da reunião, eu estava, sabe, assim, regozijando. Uau, hoje eu vou mostrar a planta do novo templo.
Quando eu peguei a planta, assim, sabe, reuni todo mundo, os homens que estavam lá, fizemos uma roda, coloquei ela no meio. A hora que eu estava falando assim, eu olhava para cima assim. Eu percebi, queridos, que eles não tiveram a mesma expectativa que eu tinha. Talvez quando Deus te der uma palavra e você começar a falar a respeito daquilo que Deus vai fazer, talvez você não ache muitas pessoas que se empolguem como você. Porque o seu espírito tem convicção, mas o homem natural, ele ainda não consegue enxergar aquilo que a fé vê. Aquilo que o homem natural não toca, a fé já vive. E aí então, queridos, pouco tempo depois que nós começamos a construir tudo e as coisas começaram a acontecer e Deus foi fazendo tudo de forma sobrenatural. E a cada dia parece que eu estava mais sozinho. Aquele tanto de gente de repente foi diminuindo. Quando eu vi, sabe, eu estava com pouquíssimas pessoas perto de mim. E muitos achavam que aquilo não era necessário. Muitos achavam que precisavam de fazer outras coisas, haviam outras prioridades. Entenda, querido, não existe prioridade maior do que você cumprir aquilo que Deus te deu. Porque quando você decide cumprir o que Deus te deu, todas as mais coisas vos serão acrescentadas. E então nós demos seguimento, e um dia esse irmão, queridos, num culto de oração, lá dentro do novo prédio, ele pegou e falou assim: Deus me perdoa, porque naquele dia na minha casa eu não acreditei, eu duvidei que esse negócio acontecia. E ele lá dentro com as mãos levantadas, irmãos, olha a humildade dele, e reconhecer isso, achei fantástico, assim, como o coração dele se quebrantou a respeito disso. Eu tenho certeza que aquilo deu um novo passo na vida de fé dele. Sabe, amados, entenda, existem coisas que Deus vai dar para você, e as pessoas só irão desfrutar o dia que isso estiver pronto. Mas nesse percurso, nessa caminhada, você poderá viver alguns conflitos, e esses conflitos diz respeito ao seu homem exterior, tentando impedir você, para que você pare e não avance naquilo que o Pai tem para realizar sobre a tua vida. Porque no final, se você permanecer e perseverar, todos irão desfrutar daquilo que o Pai te deu um dia. O nosso homem exterior, queridos, ele não é compatível, ele vive em outro extremo do nosso homem interior. É por isso que nós somos desafiados dia após dia, de glória em glória, a caminharmos segundo a direção do Espírito de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que todos aqueles que são nascidos de Deus, esses são guiados pelo Espírito Santo de Deus. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você entregou o controle da sua vida para o Espírito de Deus, te conduzir agora a trilhar um caminho pelo qual Deus preparou para você. Mas o seu homem exterior, ele tentará em algumas formas, em alguns momentos, sabe, te impedir de avançar, por causa do medo, por causa da insegurança, por causa das experiências passadas, por causa daquilo que você viu, por causa que você, sabe, foi uma pessoa muito segura a vida inteira. Sabe, queridos, entenda isso. A maior segurança que você pode ter em toda a sua vida é saber que você está nas mãos de Deus. Eu estava bem demais, bonitinho, tudo funcionando, tranquilo. De repente, vou fazer uma trilha de bike, caio de uma serra, quebro uma perna, fico 30 dias dentro do hospital. Coloco 16 pinos na minha perna e dou quase 200 pontos. Estava tudo lindo, irmãos, perfeito, maravilhoso. Mas numa manhã eu caí de bike de uma serra, minha perna quebrou, quase que eu perco a perna. Um ato de misericórdia, de amor de Deus, eu não perdi minha perna. Então entenda, queridos, não há nada tão seguro para você nessa terra que possa sustentar você todos os dias da sua vida que não seja o Senhor.
Então, enquanto você não se permitir deixar o Senhor assumir o controle da tua vida, você ainda continuará controlando as coisas, mas depois você vai perceber, uma hora ou outra, um dia, cedo ou mais tarde, que tudo aquilo que você defendeu a vida inteira não foi capaz de segurar você. O que Deus te fez foi para Ele. Você seja dele e que Ele cuide de você. Salmos de número 37, nos versos 4 e 5, entrega, pois, o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Deleita-te no Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O homem natural, ele não entende as coisas do homem espiritual. Para ele são loucura. Irmãos, quantas vezes fui chamado de louco dentro de Caldas Novas? A nossa igreja sede em Caldas Novas não é uma igreja grande, é uma igreja que está em crescimento, mas nós hoje somos média de 250 pessoas. Nós construímos um lugar para 1000 pessoas. Por quê? Porque eu creio sobre aquilo que Deus vai nos dar naquela cidade. O menor encargo para uma igreja é uma cidade. O seu menor local de acesso, de alcance é uma cidade, a sua Jerusalém. Então, queridos, quando eu olho para aquele lugar, eu já vejo aquele lugar pequeno para aquilo que Deus tem que fazer ali. Mas aquilo ali vai poder gerar algo para um novo tempo. Então, queridas, as pessoas começaram a me chamar de louco. O pastor é louco, que o pastor está assim, que o pastor está daquele jeito. Sabe, não importa se vou te chamar de louco, irmãos. Mas o que importa é que se você está fazendo a vontade de Deus ou não. Se você está caminhando naquilo que o teu espírito está sendo conduzido por Deus ou não. Porque quando você caminha naquilo que Deus tem para você, Deus passa a ser o responsável de cumprir aquilo que Ele disse sobre a tua vida. Porque o compromisso de Deus com a sua palavra não é muitas vezes como o nosso compromisso com as palavras que nós temos. Em Jeremias capítulo 1, versículo 12, diz que eu velo sobre a minha palavra para que se cumpra. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 12, nos versos 24. Evangelho de João 12, 24. Glória a Jesus. Diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Olha que palavra poderosa, vamos ler novamente. Na verdade, em verdade e em verdade vos digo. Por que Jesus é enfático em dizer em verdade e em verdade? É porque Ele queria chamar a tua atenção para essa verdade. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. A vida do grão, querido, está no centro do grão. Sobre o grão existe uma casca. E o que precisa morrer para que o grão se manifeste é exatamente essa casca. Se a casca ela não se romper, o grão não poderá frutificar. Se a casca não romper, o grão ficará só. Ele se perderá. Mas se a casca morrer, se aquilo que reveste o grão morrer, o grão então começará a frutificar, a florescer. Essa casca, querido, se ela não romper, o grão não poderá crescer. E se o grão não cresce, ele se torna infrutífero. A nossa vida interior é como se fosse essa água dentro desse copo. Se esse copo tivesse fechado, lacrado,
se eu não abrisse, eu não conseguiria beber água dele. Poderia ter um copo cheio d'água, com muita sede, que não resolveria nada para mim, se eu não rompesse essa casca. A vida está dentro dele, mas eu só tenho acesso a ela, se eu decidir romper essa casca. Entenda isso. A vida que você precisa está dentro de você. Tudo que você precisa para viver os propósitos de Deus está dentro de você. Tudo que você tem de Deus está dentro de você. Mas se você não decidir romper essa casca exterior, você jamais deixará com que o seu interior toque nos lugares onde precisam ser tocados. A vida está no grão. A vida está no seu homem interior. É do seu interior que fluem os rios de águas vivas. Mas o que é essa morte, pastor? Qual é o processo dessa morte? Queridos, quando o grão ele tem contato com a terra, ele vive uma ação da temperatura e da umidade da terra sobre o grão, que resulta no rompimento dessa casca. Quando a casca se rompe, então o grão pode frutificar. Ou seja, a temperatura e a umidade da terra romperá a casca para que o grão apareça. O que é essa temperatura e o que é essa umidade? A temperatura, queridos, são os momentos pelos quais Deus nos leva a viver na presença dEle, e nos faz quebrantar o nosso homem exterior, para que o nosso homem interior se manifeste. Sem que haja o quebrantamento do seu homem exterior, sem que haja o rompimento do seu homem exterior, isso está relacionado à sua vontade, desejos e emoções. Dificilmente irá surgir, irá brotar o desejo, a vontade ou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que está no seu interior. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Então, queridos, muitas vezes a temperatura ela vai aumentar. Às vezes algumas coisas da nossa vida nos levam a viver umas temperaturas um pouquinho mais quentes, mas a intenção disso não é te fazer mal, mas a intenção disso é de quebrar aquilo que está rompendo, impedindo de romper aquilo que está dentro de você. Você nunca vai conseguir manifestar perdão para alguém se você não for ofendido. Você nunca vai conseguir amar alguém sem que você primeiro entenda que você é amado. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Se você não entende que o amor de Deus está em você, que você é amado, você não vai conseguir amar as pessoas. Então, queridos, a temperatura, ela aquece a nossa vida, com o intuito de quebrar a casca, de romper com aquilo que está aquilo que a vida dentro de nós possa se manifestar, possa ser liberado. E essa temperatura muitas vezes ela vai conflitar em algumas situações da nossa vida, ela vai, nos levar a algumas situações, ela vai mexer com as nossas estruturas. Como foi difícil para nós durante o tempo que eu passei pela UTI, vivendo a consequência de um problema que me ocasionou nos períodos em que eu usava drogas, quando eu era usuário de drogas. Em uma das rodinhas eu contraí hepatite C, através de uma seringa compartilhada. Isso me resultou seríssimos problemas. Nós casamos, tudo bonito, lindo, vamos fazer um exame, um check-up geral, 3 meses de casado, hepatite C. E então, irmão, a temperatura começou a aquecer. Casamento de 3 meses.
Então o Senhor esquentou as coisas da nossa vida muito rápido. Mas, queridos, eu tenho uma frase que foi gerada no meu coração nesses momentos. O Senhor quer assar alguma coisa, então que frite logo. Porque já que o Senhor vai nos passar por isso, então passe de uma vez. Então aqueça logo essa chama, quebra logo essa casca. Porque enquanto isso não se romper, não se manifestará a vida de Deus que há dentro de nós. Porque o que impede da vida de Deus se manifestar, somos nós mesmos. São os nossos conceitos, as verdades que nós temos acerca de nós mesmos. Muitas coisas pelas quais nós, queremos para nós, que é simplesmente coisas humanas e egoístas, que não estão relacionados a um propósito de Deus para a tua vida. Entenda isso, querido, você nunca vai ganhar de Deus a respeito de bom. Você nunca vai ganhar de Deus a respeito de excelente. Você nunca vai ganhar de Deus a respeito, daquilo que é o melhor para você. Então, queridos, eu te aconselho a abandonar logo aquilo que você tem como conceito de bom e de melhor e de excelente, e se apegar àquilo que é o conceito de Deus, porque certamente está em um nível muito mais profundo do que o seu. Então as temperaturas, elas vão aumentando com o tempo, e o propósito dela aumentar é para que se rompa a casca, porque a vida está no grão, e a umidade da terra, ela colabora, ela amolece a casca, para que a temperatura rompa. A umidade fala sobre o mergulhar no Espírito Santo. Quando você mergulha no Espírito Santo, você vai, a cada dia será convencido de que não há outro lugar para você que não seja viver aquilo que Deus colocou dentro da sua vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus, à medida que você se relaciona com Ele, Ele vai te mostrando, Ele vai te conduzindo, Ele vai te guiando, Ele vai te mostrando toda a verdade, Ele vai te ensinando todas as coisas. E então você vai entendendo a cada dia que o melhor é a vontade dEle para a sua vida do que a sua. Então, querido, o Espírito Santo de Deus, Ele trabalha em amolecer, em quebrantar aquilo que em nós é duro. Só o Espírito Santo de Deus pode converter o coração de um homem. Só o Espírito Santo de Deus pode pegar aquilo que em nós é duro e tornar isso maleável. Aquilo que em nós ainda, é rígido e tornar isso maleável. Só o Espírito Santo de Deus pode operar essa obra em nós, porque foi para isso que Ele veio. Em João 14, Jesus diz: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, e Ele vos ensinará a toda a verdade. Em João 16 diz que esse é o Consolador, que da parte do Pai nos foi enviado. Ele nos ensinará todas as coisas, e nos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. À medida que você medita na palavra, o Espírito Santo traz vida a essa palavra. Então o Espírito de Deus, queridos, Ele vai cooperar no processo de rompimento dessa casca, porque Ele sabe que o melhor seu não está por fora, mas está por dentro. Enquanto não entendermos que a vida interior é vital para vivermos o que o Pai projetou para nós, nós valorizaremos mais o exterior do que o interior. João 12, o versículo seguinte, verso 25. Nós vimos o 24, agora vamos ver o 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Que vida é essa que Jesus está falando? Da sua vida bios. Quando a Bíblia está falando assim, o fato de odiar, querido, não é aquele sentimento de alma. É um sentimento de quê? A sua vida humana, ela precisa estar em submissão
a sua vida interior. Que a sua vida humana precisa estar governada pela sua vida interior. Porque se você renunciar à sua própria vida, aí então você poderá viver a vida que Cristo tem para você. A Bíblia diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Para você encontrar Jesus, não importa a condição que você esteja, você pode estar sujo, mal cheiroso, você pode estar na pior condição da sua vida, Jesus vai até onde você está, te ama, te abraça, troca a sua roupa, te dá um anel, troca a sua sandália, te leva para a festa e faz um banquete para você. Mas para andar com Ele, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz. Mas para que você viva a vontade dEle, os propósitos dEle para a tua vida, vai te custar a sua. Por isso que Ele diz, quem amar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem a renunciar, esse aguardará para a vida eterna. Isso diz respeito à sua vida natural. Pastor, mas eu tenho tantos propósitos, tantos projetos. Glória a Deus, irmãos. Entenda onde Deus está nisso. Porque nem tudo que dá certo, como o pastor Daniel falou aqui de uma forma muito sábia ontem, nem tudo que dá certo é um sinal que Deus está no meio. Ou nem tudo que dá errado é um sinal que Deus também não esteja presente. Procure entender onde Deus está nisso que você está fazendo. Porque pode ser exatamente nesse lugar e naquilo que você está fazendo que Deus quer se manifestar através de você. Então não jogue tudo fora sem saber o que você está fazendo. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 14, versos 3 e 4. Enquanto não entendermos que a vida interior é vital para vivermos o que o Pai projetou para nós, nós valorizaremos mais o exterior do que o interior. Nós valorizaremos mais a nossa vontade, mais o nosso querer, mais os nossos desejos, do que os anseios do nosso espírito, que tem prazer na lei de Deus. Marcos 14, 3 e 4 diz: estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo. Verso 3 e 4. Sabe, queridos, nós sabemos muito bem o que essa história se retrata dessa mulher que chegou naquela reunião. O verso 4, isso. Mas alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez desperdício? Para que fez esse desperdício do bálsamo? Essa mulher chegou com um vidro de alabastro, cheio de bálsamo puro. Quando ela se encontrou próximo a Jesus, ela prostrou-se aos seus pés, quebrou esse vidro e derramou aquele perfume nos seus pés. E então um daqueles que estavam sentados naquela mesa questionou ela, dizendo: mas alguns ouvem que se mesmo se indignaram e disseram: para que fez esse desperdício do bálsamo? Se nós continuarmos o texto, nós vamos ver que essa pessoa disse: olha, você poderia ter vendido isso, você poderia ter comercializado isso, você poderia ter feito outras coisas com isso. Mas a Bíblia diz que essa mulher, ela chegou aos pés de Jesus e quebrou aquele vaso de alabastro e derramou o perfume sobre o bálsamo, sobre os pés de Jesus. Quando esse homem vai questionar a respeito desse vidro, ele
começa a achar algumas coisas no que diz respeito ao valor daquilo que ela havia feito, daquilo que ela havia desperdiçado na visão dele. Mas sabe, queridos, é estranho pensar que as pessoas, elas valorizam mais vaso de alabastro do que o unguento que há dentro dele. A preocupação deles foi ela ter quebrado aquele unguento, aquele vaso. Às vezes, queridos, nós autovalorizamos a nós de tal maneira e não conhecemos o verdadeiro valor que há dentro de nós. O mais precioso da tua vida está no seu interior, não no seu exterior. O mais precioso que Deus te deu, que Deus te compartilhou, está no seu interior. Mas enquanto o exterior não for quebrado, ele não poderá exalar aquilo que Deus colocou dentro de você. Então é por isso que nós precisamos nos render, por isso que nós precisamos nos entregar, por isso que nós precisamos nos achegar diante dele e falar: Senhor, cumpra em mim a tua vontade. E você pode ficar tranquilo que um momento ou outro Deus vai começar a te mostrar que ele está te levando a cumprir a vontade dele, mesmo que isso te custe alguma coisa amanhã. Pensa, uma das orações que Deus mais escuta é quando você fala: Deus, faça em mim a tua vontade. Porque esse é o desejo dele para nós, que nós vivamos aquilo que ele tem para nós. E ele, de uma forma maravilhosa, vai começar a fazer com que as coisas cooperem para o nosso bem. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus vai fazer com que as coisas cooperem para você. O cooperar de Deus para a nossa vida, queridos, muitas vezes não são coisas, sabe, que nos deixam muito felizes. Mas às vezes o cooperar de Deus na nossa vida é para tirar você de algumas coisas que têm roubado você de Deus. É para impedir você de viver algumas coisas que você tem deixado Deus por causa disso. O cooperar de Deus muitas vezes é Deus colocar uma barreira entre você e algumas coisas que tem tido muito mais espaço dentro do seu coração do que propriamente aquilo que Deus quer e tem para você. Às vezes eu vejo um desespero das pessoas querendo casar. Por quê, pastor? O casamento não é bom? Não, o casamento não é bom, irmão, é maravilhoso. Mas fora de Deus, irmãos, misericórdia. Então entenda, tudo que você quer de melhor nessa terra, você encontra em Deus. Porque através dele, ele te levará àquilo que verdadeiramente faz bem e dá saúde para você. Então não tente planejar e criar coisas fora de Deus. Um casamento não resolve o seu problema. O casamento nunca vai resolver o seu problema. Mas você fazer a vontade de Deus acerca de um casamento, isso sim, vai te levar a uma satisfação plena. É estranho pensar o quanto nós, queridos, muitas vezes nós valorizamos o alabastro muito mais, o vaso de alabastro, do que muito mais do que o unguento que há dentro dele. Nós precisamos deixar com que se rompa. Abra sua Bíblia comigo, em Atos capítulo 20, os versos 24. A autovalorização do nosso homem exterior, nossa sabedoria humana, nossas habilidades, nossos conhecimentos, causa em nós uma alta valorização que nos impede muitas vezes de recebermos de uma fonte que há dentro de nós, que é sabedoria, que é conhecimento, que é habilidade. Em 1 João capítulo 1, no capítulo 2, no verso 28, diz que a unção que vós recebeste do santo, ela permanece em vós. E ela não é falsa, mas ela é verdadeira.
e ela vos ensina todas as coisas. A unção que você recebeu do Santo, a vida que há dentro de você, ela é capaz de te capacitar de uma tal maneira que você nunca poderá conseguir tantas habilidades na sua vida, mais do que aquilo que está no seu interior possa te habilitar a cumprir com aquilo que Deus tem para você, com aquilo que Deus te chamou para viver. Atos 20, 24 diz assim: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim. Irmãos, quem sabe um pouquinho da vida de Paulo, sabe o quanto Paulo era um homem habilidoso. Paulo era poliglota, filho de fariseu, os maiorais dos fariseus, um homem que falava 4, 5 idiomas fluentemente, um homem que tinha uma sabedoria incrível, foi criado aos pés de Gamaliel, um sábio nas escrituras. Mas Paulo, sabe, ele decidiu abrir mão de si mesmo, contando que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Em Filipenses 2, se eu não me engano, verso 13, 14, ele vai falando que deixei as coisas que para trás ficaram, e avanço para aquelas que estão adiante de mim, para a plena vocação em Cristo Jesus. Avanço para o alvo, para a plena vocação em Cristo Jesus. Sabe, Paulo fala sobre uma entrega, Paulo fala sobre uma renúncia de si mesmo, só por uma coisa, para que ele possa ganhar aquilo que o Senhor colocou dentro dele, para que ele possa cumprir com aquilo que o Senhor colocou dentro dele, para que ele possa viver a plenitude daquilo que o Senhor colocou dentro dele. Entenda isso, querido. O que Deus colocou dentro de você é capaz de não somente atingir a sua vida, mas é capaz de atingir a vida de toda uma humanidade. Eu me lembro de uma das aulas que nós tivemos no Carisma de Autoridade do Crente, e o pastor André Valadão falou isso, não sei se o pastor Denner lembra, que ele disse assim: olha, se nós fôssemos rasgados do meio, de cima a baixo, o sol se curvaria diante a luz que há dentro de nós. Porque a luz que está em nós é a própria vida de Jesus, do qual na eternidade não haverá sol, mas a luz do Cordeiro iluminará toda a terra. Segundo Coríntios 4, 7. 2 Coríntios 4, 7. Diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não da nossa parte. Queridos, você não tem noção da fragilidade que você é no exterior. Você não tem noção dos limites que nós temos no interior, no exterior. Muito mais nós temos no nosso interior. E o que está no nosso interior é a excelência do poder de Deus. Para que através de Deus, para que através disso que Ele colocou dentro de nós, Ele seja glorificado. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero ser colecionador de vasos, de coisas antigas. Eu quero o cheiro do unguento. Quero poder sentir o cheiro dele quando estiver em comunhão, quando eu estiver fazendo o que eu estou fazendo agora,
quando eu estiver diante daquilo que Ele me chamou para viver. Se tem uma coisa que pode contagiar esse lugar, esse ambiente, é o cheiro do unguento, é a presença do Senhor, é a vida do Senhor. Nós precisamos desejar muito mais do que o apreço pelo vaso, é deixar com que exale de nós a fragrância do unguento, para que o perfume precioso de Cristo possa alcançar lugares, entrar em lugares, se manifestar em lugares, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Deus colocou dentro de mim e de você precioso, mas ele só será liberado quando nós decidirmos deixar Deus romper o exterior, para que isso possa ser vazado de nós, tocar não somente a nossa vida, mas a vida de todos aqueles que se aproximarem de nós. Quantos querem deixar liberar o poder de Deus sobre a tua vida? Deixe Deus tratar esse vaso, deixe Deus romper com essa casca. Isso só acontece quando eu e você entregamos, decidimos deixar Ele fazer em nós aquilo que Jesus disse. Então, seja feita a tua vontade. Amém? Deus te abençoe nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Sabe, queridos, estamos avançados na hora. Quero chamar o pastor Denner. Diante dessa palavra que você ouviu nessa manhã, entenda, permitir Deus fazer isso na tua vida, é você deixar Deus poder manifestar através de você o melhor que Ele te deu. É você deixar Deus colocar para fora o maior potencial que Ele imprimiu em você. Você deixar Deus trabalhar na tua vida, no teu coração, nas tuas vontades, nas suas emoções, nos seus sentimentos. É você permitir Deus exalar de você o bom perfume de Cristo. Feche os teus olhos, ore ao Senhor nesse momento. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu
vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Feche os seus olhos, coloque suas mãos sobre o seu coração. Se você crê nessa palavra que foi ministrada nesta manhã, e se você a recebeu de todo o coração, eu quero que você ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu quero ser uma semente em tuas mãos. Quebra-me, desfaz-me, muda em mim o meu querer e constrói em mim o teu querer. Jesus, eu sei que vai doer, eu sei que eu terei que ter renúncias, mas eu dou um passo de fé. Dê um passo físico, profético aí aonde você está. Dê um passo físico aonde você está. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, quebra todo o conformismo, quebra toda a religiosidade. Não é do nosso jeito, é do teu jeito. Não é segundo as nossas tradições, é segundo o relógio do céu, é segundo o movimento do céu, é segundo o movimento do teu Espírito que em nós habita. Deus, em nome de Jesus, desconstrói paradigmas nesta manhã, paradigmas religiosos, paradigmas da alma, em nome de Jesus, nós a subjugamos e nós declaramos a você: toma o teu lugar de submissão ao Espírito. Espírito, ouça a voz do Espírito Santo. Sim, Senhor, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, é luz para os nossos caminhos, é luz para os nossos caminhos, é luz para os nossos caminhos. Vem nos iluminar, vem nos iluminar, vem nos iluminar, vem nos iluminar nesta manhã, Espírito Santo, vem nos iluminar, Espírito Santo. Já sou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já sou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu, não mais Cristo. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Erga suas mãos e dê um forte aplauso ao Senhor nessa manhã. Aplauda ao Senhor, Ele é bom, Ele é bendito. Abra a tua boca, adore ao Senhor. Libere palavras de louvor, libere palavras de adoração. Movimente os teus lábios em direção ao céu. Mande beijos para Deus. Mande palavras de elogio para o teu Deus, para o teu Pai, para o amado da tua alma. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Aleluia, aleluia. Ele não é pego de surpresa, Ele não é pego
pego de surpresa. Ele tudo sabe. Ele não tem plano B, ele tem plano A. Ele tem plano A. O plano de Deus é soberano. Ele é maior, ele é maior, ele é poderoso, infalível, grande, grande, grande. Aleluia! Aleluia. Que você tenha um almoço abençoado. Coma pouco, porque nós estamos cheios do Espírito, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Hoje às 19 horas estaremos aqui. Venham, estejam conosco para o nosso último momento do nosso aniversário. Tenha um dia de paz, um dia de alegria, um dia cheio da presença de Deus. Vá em paz.